Peça a Deus, mas seja consistente. Olá, hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Nós estamos aqui para fazermos os nossos estudos bíblicos, como sempre fazemos. Antes disso, 3 recadinhos breves. Você sabe o primeiro deles, por que estamos fazendo isso? Estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia, e todos os dias deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve áudio com um estudo sobre esse capítulo, um pouco mais de informação sobre o capítulo. Segundo aviso, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura de maneira metódica do texto bíblico. Isso vai te ajudar muito. Aqui na descrição do áudio eu também tenho sugerido que você compre o livro do Cacau Marx, Palavras que Transformam. Ele foi montado a partir dos estudos que o Cacau fez com a Bíblia 365. Também vai te edificar bastante. Faça isso, vai te abençoar. Aqui na descrição do áudio eu também tenho os comentários que eu tenho utilizado para fazer os estudos do livro de Isaías. O último recado, nós temos estudos na igreja segunda-feira, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo nós temos a escola dominical de manhã às 8h30, de tarde às 5 horas. Vá lá me ver às 8h30 da manhã, no domingo vai ser um prazer ter você comigo lá. E você tem aqui na descrição do áudio todos os nossos horários de estudo. Eu vou ler Isaías 30, de 1 ao versículo 6. Hoje eu vou ler na NVI. Diz assim: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecados sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder de Faraó, e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoá e seus enviados chegado a Ranes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Neguebe, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. Vou ler o versículo 7 também. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso, eu o chamo de monstro inofensivo. A acusação de elaborar planos sem consultar a Deus, ela é muito forte em Isaías. E ela não é nova aqui no capítulo 30. Na verdade, ela é fortíssima em todo o livro. Essa é uma das temáticas centrais do livro. As profecias do capítulo 30, na verdade, trazem eco das profecias que já foram registradas no capítulo 19 e 20, que eram profecias contra a Etiópia e o Egito. A ideia de o povo de Israel procurar construir alianças para se proteger contra os assírios, alianças essas que não eram alianças orientadas e dirigidas pelo Senhor. Deus vai começar no capítulo 30, no versículo 1, dizendo: Ai dos filhos obstinados, que executam planos sem consultar o Senhor. Deus deu a Israel reis que deveriam obedecê-lo e consultá-lo em todas as decisões, inclusive as decisões políticas. O papel de reis era um papel de cuidar do povo, era um papel de tomar decisões políticas. E eles deveriam tomar essas decisões baseadas nas consultas que faziam ao Senhor. Fizeram isso sem a aprovação de Deus. Schneider vai dizer assim na página 349 do livro dele: sem a minha aprovação. Ele vai pegar exatamente esse trecho e vai dizer assim: ou sem o meu espírito, na tradução do autor, na qualidade de força que emana da majestade divina. O Espírito de Deus deseja, e aí ele coloca entre aspas, intrometer-se nos processos íntimos de reflexão. Eu queria que você guardasse isso, processos íntimos de reflexão. O Espírito Santo de Deus quer intrometer-se nos processos íntimos de reflexão, planejamento e execução de ações. Lembrar das determinações fundamentais da lei mosaica, segundo a qual o rei deveria buscar orientação da palavra de Deus, em vez de promover custosas políticas de defesa. Portanto, política é assunto do Espírito Santo de Deus. E tome cuidado para não pegar isso de maneira enviesada, pegar esse trecho, trazer para o contexto real e achar que as discussões políticas que cristãos fazem de qualquer forma, elas estão sendo autorizadas e aprovadas por Deus. O texto está dizendo que a orientação tem que vir de Deus e tem que vir do Espírito Santo de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Mas é possível evitar a influência desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. Neste caso, o ser humano se rebela e assume ele mesmo o comando. Por isso, Isaías se vê obrigado a proclamar o lamento futuro sobre o juízo vindouro de Deus neste
ai deste povo. A lógica de não consultar a Deus vai gerando o quê? Vai gerando pecado sobre pecado. É isso que essa lógica produz. Sobre pecado, o Alec Baldwin vai dizer o seguinte: a frase para juntar pecado sobre pecado, a fim de que possa acrescentar pecado sobre pecado, é isso que está no texto. O primeiro pecado de agir sem o incitamento divino, aumentado pelo segundo pecado de buscar outra proteção que não do espírito, é descrito como uma intenção deliberada de pecar. Na ética bíblica, fazer o que é sabido ser errado por qualquer motivo é escolher o errado. Eles bem podem ter alegado a segurança nacional, mas a realidade, como distinta da declaração, é pecado, ficando aquém do verdadeiro objetivo. A lógica de pecado sobre pecado vai trazendo um conjunto de decisões acumuladas erradas. Pense nisso quando você faz uma escolha de uma trajetória, tá? Vou trazer um conceito aqui que a gente costuma chamar de dependência de trajetória. Imagina que você tem uma bifurcação, você escolhe um dos caminhos. Todos os caminhos que você fizer dali para frente serão baseados na bifurcação que você passou lá atrás. E cada vez que você caminha à frente, fica mais difícil voltar atrás. Então, o fato de você escolher uma trajetória acaba determinando outras ações. E é isso que Isaías está dizendo sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, que acaba acumulando pecado sobre pecado. E quem faz isso? Quem faz isso é um coração obstinado, que desce ao Egito, versículo 2, que descem ao Egito sem consultar ao Senhor para buscar proteção. O refúgio na sombra do Egito. A proteção em local errado, que vai trazer vergonha e vai trazer embaraço. Veja o que ele diz no versículo 3. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes trará humilhação. A aliança vai trazer zombaria, ela vai trazer apenas vergonha. A busca de socorro no Egito tem proporções logísticas complicadíssimas e todo esse esforço vai ser inútil. Do que eu estou falando? Olha o que diz o versículo 6. Advertência contra os animais do Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões, leoas, de víboras e serpentes velozes. E os enviados transportam riquezas, provavelmente riquezas levadas aos reis do Egito, para fazerem o quê? Para fazerem as alianças. Olha a complicação logística disso. E aí, o que Deus chama isso? Fazer todo esse trabalho de uma complicação logística para aquela nação inútil. Versículo 7, o Egito cujo socorro é totalmente inútil. Entenda certo. Eu chamei esse estudo de hoje sobre peça a Deus, mas seja consistente. A consulta a Deus tem que ser consistente, ela não pode ser ato isolado. Lembra do que eu falei de dependência de trajetória. No versículo, Deus chama o povo de obstinado. Significa que o povo, no versículo 1, significa que Deus está fazendo de maneira obstinada a consulta errada, que vai levando a alianças erradas, que vai levando a ações políticas erradas e que vai afundando cada vez mais esse povo. Como é que nós podemos trazer isso para a nossa realidade? Eu me lembro de um livro que eu li do Michael Butt falando sobre a inspiração da Escritura, e ele diz de maneira bastante interessante como a Escritura é inspirada, e ele fala o seguinte: imagina como se a inspiração de Deus orientasse sua mente no nível conceitual. Seu cérebro é estimulado a formar palavras, frases, ideias, para que por meio de suas experiências, aprendizados, emoções e palavras, você escreva, você toma decisões condizentes com a vontade divina. A inspiração é um ato de Deus pelo qual ele implanta ideias nas mentes de humanos, em vez de lhe dar ações específicas em momentos específicos a partir de orações específicas. Deus utiliza experiências, aprendizados para expressar a vontade dele em nossa vida. Então, o que o Michael Butt fala é que parece saudável nós pensarmos que Deus é capaz de implantar ideias em nossas mentes, em nossos corações e formar a nossa experiência de maneira que a gente tome a decisão certa. Então, quando nós ouvimos um texto como esse de Isaías, de uma profecia contra o Egito, contra Judá, falando que Judá tinha que buscar a Deus e que Judá foi de maneira obstinada, ou seja, de maneira consistente, contrária ao coração de Deus, nós temos que lembrar que a correção para isso tem que ser uma busca consistente de fazer da forma certa. Deus não vai falar conosco em espasmos.
Ele não vai falar conosco somente em momentos específicos. Aí você pode dizer, não, Deus pode falar assim. A questão é que Deus não vai fazer isso de maneira continuada. Por óbvio, Deus pode falar num momento específico, numa situação específica, de uma forma muito específica, mas Deus fala de maneira consistente por meio da sua palavra e por meio da sua oração. Ouvir a Deus tem mais a ver com uma vida consistente do que com um momento específico que você corre até Ele porque você está passando por um problema ou por uma angústia. Então, o estudo de hoje não é uma frase de autoajuda, busque a Deus, mas busque de maneira consistente. O estudo de hoje é um estudo que enfatiza a necessidade de nós buscarmos a Deus no ordinário, de nós buscarmos a Deus no nosso dia a dia. Essa é a forma pela qual Deus pode evitar a dependência de trajetória que eu falei aqui, de um coração obstinado que comete erro atrás de erro e que toma decisões e que toma caminhos errados. Nós só vamos orar certo se lermos a Bíblia, porque a oração correta é aquela que é uma oração pautada pela Escritura. Então nós temos que ler a Escritura e nós temos que orar para que Deus possa dirigir a nossa vida, mas temos que fazer isso de maneira consistente, porque senão o nosso coração será como o coração do povo de Judá, que Deus está alertando, que tem um coração obstinado em fazer o que é errado. Me permita ler o livro do Keller, falando sobre a oração genuína, como ela é, o livro dele sobre oração. Lemos em Gálatas 4, 6 e 7 que o Espírito nos leva a clamar com paixão a Deus com o nosso Pai amoroso. Paulo se refere a essa experiência como conhecer a Deus, versículos 4 e 8. Esse é o motivo da oração dirigida pelo Espírito, mediada por Cristo. Simplesmente conhecê-lo melhor e desfrutar a sua presença. Simplesmente conhecê-lo melhor e desfrutar a sua presença. Lembra do que eu falei no estudo daquela bifurcação? Esse tipo de oração que só quer conhecer a Deus é a bifurcação. Você escolhe o caminho certo, as atitudes depois, as ações depois serão consequência de Deus movendo o seu coração, usando a sua experiência para transformar a sua realidade. Considere como isso difere da maneira que comumente usamos a oração. Em nosso estado natural, oramos a Deus para conseguir algo. Até podemos acreditar em Deus, mas nossas esperanças e felicidades mais profundas residem em coisas como o sucesso alcançado ou nossos relacionamentos sociais. Logo, oramos sobretudo quando nossa carreira profissional ou finanças passam por problemas, ou em algum relacionamento ou nosso status quo corre perigo. Quando a vida segue tranquila e os tesouros mais verdadeiros do nosso coração parecem seguros, não pensamos em orar. Além disso, em geral, nossas orações não são variadas. Em geral, consistem em petições de vez em quando alguma confissão, se tivermos acabado de fazer algo errado. Raramente ou nunca gastamos tempo mais prolongado adorando e louvando a Deus. Em suma, não temos desejo interior e positivo de orar. Só oramos quando as circunstâncias nos obrigam. Por quê? Sabemos que Deus está lá, mas temos a tendência de vê-lo como um meio através do qual conseguimos coisas para nos fazer felizes. Para a maioria de nós, Deus não se tornou nossa felicidade. Por isso, oramos para conseguir coisas, não para conhecê-lo melhor. O coração obstinado busca a Deus só para conseguir coisas. Quando busca. Deus está alertando o povo que está buscando uma aliança, que já passou muito disso. Nem orar, ora. Já está buscando aliança com o Egito, achando que a segurança está no Egito. Quando a gente busca a Deus simplesmente para alcançar algumas coisas, como se fosse a conta-gotas, o final será exatamente como esse. Nós vamos simplesmente começar a confiar nos nossos próprios braços, nas alianças que nós fazemos e vamos esquecer a quem nós servimos. Que Deus te abençoe e que te guarde e que você peça a Deus, mas que você seja consistente em conhecê-lo. Deus te abençoe.